O segredo dos grandes. Eles pensam diferente. Eric Thomas. Escuta bem. Você já percebeu que a maioria das pessoas vive a mesma vida, dia após dia, como se estivessem presas em uma rotina sem saída? Trabalham, reclamam, dormem, repetem. Sempre sonhando pequeno, sempre aceitando menos do que merecem. Mas deixa eu te falar uma verdade que ninguém tem coragem de dizer. A diferença entre os grandes e os comuns não está na força, não está no talento, não está no dinheiro. Está na mente. Os grandes não pensam como todo mundo. Eles não se conformam. Eles não seguem o fluxo. Eles acreditam, ousam, enxergam o invisível e, por isso, conquistam o impossível. Hoje, você vai descobrir o segredo dos grandes. E deixa eu te avisar, se você continuar pensando como a multidão, vai viver como a multidão. Mas se tiver coragem de pensar diferente, você vai se tornar imparável. Então, a pergunta é simples. Está pronto para mudar a forma como você pensa e, finalmente, mudar a sua vida? A história de Marcos. Marcos era um jovem como muitos outros. Acordava cedo, pegava ônibus lotado, trabalhava horas intermináveis em um emprego que mal pagava as contas. Todos os dias, ouvia as mesmas frases. Não sonhe alto demais. Seja realista. Você não nasceu para isso. E sabe o que doía? Não eram só as palavras. Era o fato de ele começar a acreditar nelas. Marcos tinha sonhos grandes, mas a vida parecia pequena demais para eles. Ele queria empreender, viajar, transformar a realidade da sua família, mas toda vez que falava sobre isso, recebia olhares de julgamento e risadas disfarçadas. Aos poucos, ele foi se calando. O mundo já tinha convencido Marcos de que sonhar grande era perda de tempo. Até que numa noite, tudo mudou. Ele tinha acabado de voltar de mais um dia exaustivo. O corpo doía, os pés queimavam de tanto ficar em pé. Ele entrou no quarto pequeno e escuro, jogou a mochila no chão e ficou sentado na beira da cama. O silêncio era pesado. Pela primeira vez, ele não pegou o celular, não ligou a TV, não buscou distrações. Apenas ficou ali, olhando para o nada. E, naquele vazio, veio a pergunta que iria mudar tudo. O problema é a minha vida, ou é a forma como eu penso sobre ela? Marcos percebeu algo que nunca tinha enxergado. O mundo externo só refletia o que ele acreditava internamente. Ele estava preso não por correntes de ferro, mas por correntes invisíveis, pensamentos pequenos, crenças limitantes, a mentalidade de sobrevivência que herdou de todos ao redor. Naquela noite, ele tomou uma decisão radical. Se a mente dele era prisão, então a mente também seria a chave da liberdade. No dia seguinte, Marcos acordou mais cedo que o normal. Não porque tinha obrigação, mas porque precisava se levantar antes do mundo acordar. Ele começou a alimentar a mente com livros, palestras, mensagens que falavam de grandeza. Enquanto os amigos gastavam tempo em distrações, ele gastava tempo treinando a cabeça. Era estranho no início. Ele ainda ouvia vozes dizendo: "Você não vai conseguir. Você está perdendo tempo." Mas, pouco a pouco, aquelas vozes foram ficando mais baixas, enquanto a voz da visão dentro dele ficava mais alta. Ele começou a visualizar um futuro diferente. Via-se liderando, inspirando, conquistando. Mais do que isso, começou a agir como se já fosse essa pessoa. Não importava se ainda não tinha dinheiro, posição ou reconhecimento. Ele já tinha algo que ninguém podia roubar: a mente transformada. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. Marcos não era mais o mesmo. Onde antes havia um jovem conformado, agora existia um homem em construção. Ele não precisava mais da aprovação dos outros, porque entendia que pensar diferente tinha um preço: ser rejeitado pela multidão para ser respeitado pelos grandes. Anos depois, aquele mesmo jovem que um dia chorou sozinho no quarto escuro agora estava no palco, inspirando centenas de pessoas. A voz dele tinha peso, porque não era teoria, era verdade vivida. Ele se tornou líder, referência, exemplo. E quando alguém lhe perguntava qual era o segredo, Marcos respondia com firmeza: "Eu não tinha nada de especial. Não era o mais forte, nem o mais inteligente. O que mudou minha vida foi que eu parei de pensar como todo mundo e comecei a pensar diferente. Esse é o segredo dos grandes." E é aqui que começa a virada da história. O jovem comum se torna grande não porque nasceu privilegiado,
mas porque ousou mudar a mente. Mentalidade, a raiz da grandeza. Tudo começa aqui, na mente. Você pode tentar correr, pode se esconder, pode arrumar desculpas, mas a verdade é que a sua vida sempre será do tamanho da sua mentalidade. Foi isso que Marcos aprendeu. Durante muito tempo, ele acreditava que era o trabalho pesado que mudaria tudo. Então ele se matava de trabalhar. Mas adivinha? Nada mudava. Ele chegava ao final do mês cansado, frustrado e ainda com as mesmas contas atrasadas. Foi então que ele percebeu: não adiantava mudar o esforço, se não mudasse primeiro a cabeça. E é aqui que está a diferença entre os comuns e os grandes. Os comuns querem mudar a vida sem mudar a mente. Os grandes sabem que a vida é apenas o reflexo do que já existe dentro deles. Escuta, se você pensa pequeno, sua vida será pequena. Não adianta sonhar com uma casa grande se você pensa com mentalidade de sobrevivência. Não adianta querer liberdade financeira se você pensa como alguém que só busca segurança mínima. Não adianta querer liderança se você pensa como quem nasceu para ser seguidor. Os grandes rompem esse ciclo. Eles entendem que a mente é a raiz, e tudo que cresce na vida é apenas o fruto. Se a raiz é pequena, o fruto é pequeno. Se a raiz é profunda, o fruto é abundante. Marcos descobriu isso quando decidiu trocar o que alimentava a mente. Ele parou de ouvir os mesmos conselhos de sempre, de pessoas que nunca tinham chegado a lugar nenhum. Em vez disso, começou a ouvir quem já tinha vencido. Ele parou de repetir as mesmas frases de derrota e começou a declarar palavras de vitória. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, sua vida começou a mudar. Não porque o mundo ao redor mudou, mas porque a visão que ele tinha sobre si mesmo mudou. Ele já não se via como um funcionário qualquer, mas como alguém que tinha algo de grande a entregar ao mundo. Ele já não se via como vítima da vida, mas como protagonista da própria história. Isso é mentalidade. Você pode nascer pobre, mas não pode viver com mentalidade de pobre. Você pode começar pequeno, mas não pode pensar como pequeno. O que te prende não são as circunstâncias, são as ideias que você aceita como verdade. Eu preciso que você entenda isso agora. A sua mente é o campo de batalha. Se você vencer aqui dentro, nada vai te parar lá fora. Mas se você perder aqui dentro, não importa o quanto tente, a derrota já está decretada. Marcos venceu a mente antes de vencer a vida. Ele quebrou correntes invisíveis. Ele parou de aceitar o realismo dos outros e começou a acreditar no impossível para si mesmo. E aqui está a chave. Mentalidade não é algo que você nasce com. É algo que você treina todos os dias. É como um músculo. Se você não exercita, enfraquece. Mas se você treina, cresce, expande e transforma. Por isso os grandes são diferentes. Eles protegem a mente. Eles selecionam o que ouvem, o que assistem, com quem andam. Eles entendem que cada palavra, cada imagem, cada pensamento é como uma semente plantada. E só quem planta grandeza colhe grandeza. No fim, Marcos entendeu. A verdadeira transformação não começa na carteira, não começa no corpo, não começa no status. A transformação começa na mente. E você? Está disposto a mudar a raiz para mudar o fruto? Pensar diferente é romper com a multidão. Marcos logo descobriu uma verdade dura. Pensar diferente exige coragem. Porque, escuta, o mundo não está preparado para quem decide sair da fila. Desde cedo, ele tinha aprendido a viver como todo mundo. Estuda, arruma um emprego qualquer, trabalha até se aposentar, paga contas e sobrevive. Era isso que a maioria fazia, e era isso que todos esperavam que ele fizesse. Só que algo dentro dele gritava: eu não fui feito só para sobreviver, eu fui feito para impactar. E foi aí que ele começou a caminhar em outra direção. No começo, parecia simples. Ler mais, acordar cedo, sonhar grande. Mas logo veio a pressão. Amigos zombavam. Para que acordar cedo? Você não vai mudar o mundo. Colegas de trabalho riam. Você acha que é melhor do que a gente? Até familiares, sem perceber, o empurravam de volta para o padrão. Seja realista, filho. Não vá se frustrar. Mas Marcos já tinha entendido uma coisa. Se você pensa como todo mundo, vai viver como todo mundo. E quem é todo mundo?
É a multidão que reclama, mas não muda. É a massa que sonha, mas não age. É a maioria que se conforma em viver uma vida mediana, porque tem medo de ser criticada ao tentar algo maior. Escuta, a multidão não odeia você, ela odeia o fato de você lembrar que eles desistiram. Cada vez que Marcos dizia, eu vou vencer, ele acendia um espelho na frente deles. E o reflexo doía, porque mostrava o que eles poderiam ter sido, mas não tiveram coragem de ser. Romper com a multidão não é fácil. Significa perder amigos, ser incompreendido, carregar olhares de julgamento. Significa andar sozinho muitas vezes. Mas Marcos entendeu que estar sozinho no caminho certo é melhor do que estar acompanhado no caminho errado. Ele começou a perceber que todos os grandes, sem exceção, pensaram diferente. Enquanto a multidão ria de Thomas Edison, ele estava testando 1000 vezes até inventar a lâmpada. Enquanto diziam que ninguém podia correr 1 milha em menos de 4 minutos, Roger Bannister provou o contrário. Enquanto diziam que era impossível voar, os irmãos Wright estavam desenhando aviões. A multidão sempre vai chamar de loucura aquilo que ainda não entende. E só depois que dá certo é que eles aplaudem. Foi isso que Marcos aprendeu. Você precisa ter coragem de ser mal interpretado no presente para ser respeitado no futuro. Na prática, pensar diferente para ele significava dizer não para as pequenas distrações e sim para o propósito. Significava recusar convites para festas, quando sabia que precisava estudar. Significava investir em conhecimento enquanto outros gastavam em prazeres momentâneos. E, claro, significava enfrentar a solidão. Porque quando você pensa diferente, nem sempre terá companhia. Mas Marcos sabia, a multidão nunca construiu nada grande. O mundo só mudou porque alguém decidiu quebrar padrões. O mais poderoso foi quando ele entendeu que não precisava odiar a multidão, apenas precisava não viver como eles. Ele não queria provar nada a ninguém, apenas queria viver fiel ao chamado dentro dele. E com o tempo, o que aconteceu? Aqueles que zombavam começaram a perguntar: Marcos, como você fez isso? Aqueles que diziam que ele estava louco, começaram a pedir conselhos. Porque no fim, o diferente que hoje é criticado, amanhã será imitado. A lição é simples, mas poderosa. Se você tiver coragem de romper com a multidão, vai construir uma vida que a multidão nunca terá. A pergunta é, você vai seguir no fluxo como todo mundo, ou vai nadar contra a corrente e criar o seu próprio caminho? A batalha é mental, não física. Escuta, você pode ter força no corpo, pode ter talento nas mãos, pode ter energia de sobra. Mas se a sua mente não estiver alinhada, nada disso importa. Foi isso que Marcos descobriu na pele. Ele sempre achou que vencer era uma questão de trabalhar mais duro que os outros. Então ele se desgastava, se matava de trabalhar, gastava cada gota de energia. Mas no fundo, nada mudava. Porque quando a mente não acredita, o corpo não obedece. A verdadeira batalha não é do lado de fora. Ela acontece aqui dentro, na sua mente. Quantas vezes Marcos quase desistiu? Muitas. Não porque não tinha força física, mas porque os pensamentos o derrubavam antes mesmo de começar. A mente sussurrava: você não vai conseguir. Você está perdendo tempo. Isso não é para você. E, se ele acreditasse nessas vozes, tudo estaria acabado. Foi nesse momento que ele entendeu: a mente é como um comandante. O corpo é apenas o soldado. Se o comandante diz não dá, o soldado para. Mas se o comandante diz continua, mesmo quando o corpo grita de dor, o soldado segue lutando. A grande virada na vida de Marcos foi quando ele decidiu treinar a mente como um guerreiro. Ele começou a praticar resistência mental. Enquanto todos buscavam conforto, ele buscava desconforto. Quando o corpo dizia chega, ele dizia mais uma vez. Quando a mente dizia pare, ele gritava de volta: eu vou até o fim. Ele aprendeu algo poderoso. A mente sempre desiste antes do corpo. O corpo ainda tem forças escondidas, reservas de energia, mas a mente tenta te convencer de que você já chegou ao limite. É mentira. O limite é muito mais distante do que você imagina. Foi assim que Marcos começou a vencer. Não porque era o mais forte, mas porque treinou a mente para não desistir. Ele entendeu que disciplina mental vale mais que talento físico. Pense nos grandes atletas. Não é só o físico deles que impressiona. É a mente. É a capacidade de continuar quando todo mundo já teria parado. Pense nos empreendedores de sucesso.
Eles não são os que nunca falharam, mas os que continuaram acreditando mesmo depois de falhar dezenas de vezes. Pense nos líderes que marcaram gerações. Eles não venceram porque nunca tiveram medo, mas porque decidiram avançar apesar do medo. Todos eles entenderam a mesma coisa que Marcos: a batalha não é física, é mental. E, para vencer essa batalha, Marcos criou uma regra para si mesmo: não negociar com a mente preguiçosa. Ele sabia que, quando o alarme tocava às 5 da manhã, a mente ia dizer: fica mais 5 minutinhos. Mas, se ele obedecesse, estaria alimentando o inimigo. Então, ele simplesmente levantava, sem negociação. Cada decisão pequena era um treino de guerra mental. Cada vez que dizia não à preguiça, ele ficava mais forte. Cada vez que dizia sim à disciplina, ele ficava mais preparado. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, o corpo passou a obedecer. A vida passou a responder. Porque, quando a mente está no controle, nada pode te parar. O mundo não derrota você. As circunstâncias não derrotam você. É a mente que decide se você vai vencer ou desistir. Marcos venceu porque descobriu que a mente é o campo de batalha mais importante. Quem controla a mente, controla a vida. Essa é a lição. Não é sobre força física, não é sobre talento natural, é sobre treinar a mente até ela se recusar a desistir. E a pergunta que fica é: quando a sua mente gritar para você parar, você vai obedecer ou vai continuar? Transforme dor em combustível. Escuta, todo mundo sente dor. A diferença é o que você faz com ela. A maioria das pessoas usa a dor como desculpa para parar. Mas os grandes, eles usam a dor como combustível para continuar. Foi isso que Marcos aprendeu no momento mais difícil da vida dele. Depois de meses se esforçando, tentando construir uma vida diferente, ele enfrentou um fracasso enorme. Perdeu um projeto no qual tinha investido tudo: tempo, energia, dinheiro. De repente, parecia que todo o trabalho tinha sido em vão. Ele estava quebrado, exausto e com a mente cheia de dúvidas. Ele poderia ter desistido ali. Poderia ter dito: está vendo? Não adianta. Isso não é para mim. Mas, naquela noite, deitado na cama com lágrimas nos olhos, ele tomou uma decisão: se eu tiver que sentir dor, então vou usar essa dor para crescer. Se a vida me derrubar, vou levantar mais forte. Foi nesse momento que Marcos entendeu que a dor não veio para destruí-lo. Ela veio para moldá-lo. Olha ao redor. Todos que conquistaram algo grande tiveram que passar pela dor. O atleta sente dor todos os dias de treino antes de subir no pódio. O empreendedor sente dor das falhas antes de alcançar o sucesso. O estudante sente dor das noites sem dormir antes de conquistar o diploma. Não existe vitória sem dor. Não existe crescimento sem sacrifício. E Marcos começou a mudar a forma como via a dor. Antes, ele fugia dela. Agora, ele a abraçava. Cada dificuldade, cada queda, cada humilhação se tornava combustível para seguir em frente. Ele dizia para si mesmo: se está doendo, é sinal de que estou evoluindo. Ele transformou lágrimas em motivação. Transformou fracassos em lições. Transformou rejeição em força interior. A verdade é essa: a dor pode ser sua pior inimiga ou sua maior aliada. Se você deixar, ela te paralisa. Mas se você usá-la, ela te impulsiona. Marcos começou a enxergar que os dias de maior dor foram os que mais o prepararam. Ele entendeu que, sem as quedas, ele não teria aprendido a se levantar. Sem as críticas, não teria aprendido a acreditar em si mesmo. Sem as perdas, não teria aprendido a valorizar as conquistas. Escuta, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você decide se a dor vai te quebrar ou vai te forjar. Marcos decidiu que cada vez que fosse empurrado para baixo, usaria isso como força para subir mais alto. Ele não pedia mais para que a dor fosse menor. Ele pedia para ser mais forte do que a dor. E sabe o que aconteceu? Enquanto muitos ao redor dele pararam diante da primeira dificuldade, Marcos continuou. Enquanto outros desistiam diante do fracasso, ele transformava cada fracasso em aprendizado. Enquanto a multidão via a dor como inimiga, ele via a dor como parceira no caminho da grandeza. Com o tempo, as pessoas começaram a perguntar: Marcos, como você consegue suportar tanto? E a resposta dele era simples: eu não suporto, eu transformo. Eu pego a dor e a converto em energia. E é por isso que não paro.
Essa é a lição. A dor vai bater na sua porta. Não tem como fugir. Mas você escolhe. Ou a dor te enfraquece, ou a dor te fortalece. A pergunta é, quando a dor vier, porque ela vai vir, você vai deixá-la te quebrar, ou vai usá-la como combustível para se tornar imparável? Foco é a arma dos diferentes. Marcos já tinha aprendido a usar a dor como combustível, mas descobriu algo ainda mais poderoso. Sem foco, até o combustível se perde. O que é foco? É a capacidade de manter os olhos fixos no objetivo, mesmo quando tudo ao redor tenta te distrair. E, deixa eu te falar, o mundo é especialista em distrações. Enquanto Marcos trabalhava em silêncio, muita gente ao redor gastava horas em conversas vazias, redes sociais, festas sem propósito. Eles não entendiam que cada minuto gasto em distração era um minuto roubado do futuro. Marcos, por outro lado, decidiu que seria diferente. Ele olhava para o propósito dele como um arqueiro olha para o alvo. Não importava o vento, não importava o barulho em volta, não importava quem estava assistindo. Ele tinha apenas uma missão: atingir o centro. Foi aí que ele entendeu. Os grandes não são os mais inteligentes. Não são os mais talentosos. Os grandes são aqueles que se recusam a perder o foco. Porque a verdade é que todos têm energia. Todos têm sonhos. Mas só os focados conseguem transformar energia em resultados. Marcos começou a praticar a disciplina do foco. Ele eliminou tudo o que não servia ao propósito dele. Cada vez que aparecia uma oportunidade, ele se perguntava: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se afastava, ele dizia não, sem hesitar. E essa foi a parte mais difícil. Porque foco não é apenas escolher onde você coloca a atenção, é escolher onde você não coloca. É dizer não a coisas boas para poder dizer sim às coisas certas. Ele percebeu que a mente sem foco é inimiga do sucesso. A pessoa sem foco até começa, mas não termina. Ela até sonha, mas não constrói. Ela até tem energia, mas se dispersa em 1000 direções. O foco é como uma lente de aumento. Ele pega a luz que já existe e a concentra em um único ponto, e é isso que faz o fogo nascer. Marcos escolheu ser obcecado. Enquanto os outros se distraíam, ele estava mergulhado em aprendizado. Enquanto muitos riam dele por estar perdendo a juventude, ele sorria em silêncio, porque sabia que estava investindo no futuro. E, com o tempo, o resultado apareceu. As pessoas começaram a notar: Marcos, você mudou de vida. Como você fez isso? E ele respondia: eu tirei os olhos do que não importa e coloquei os olhos no que importa. Eu escolhi o foco. Porque a verdade é essa: quem pensa diferente não pode se dar ao luxo de viver distraído. Os grandes não têm tempo para brigas pequenas. Não perdem energia com pessoas negativas. Não desperdiçam dias com coisas que não vão importar daqui a 5 anos. Eles mantêm o olhar fixo no propósito. Foi assim que Marcos se tornou imparável. Não porque nunca falhou, mas porque nunca perdeu de vista o alvo. Essa é a lição. O foco não é apenas uma habilidade, é uma arma. E quem a carrega, vence. Então a pergunta é: você vai continuar deixando o mundo roubar sua atenção, ou vai ter coragem de se tornar obcecado pelo seu propósito e finalmente alcançar aquilo que nasceu para viver? O legado dos que pensam diferente. Marcos já não era mais aquele jovem perdido, sentado num quarto escuro acreditando que a vida não tinha saída. Ele tinha se transformado em alguém completamente diferente. Mas, sabe o que foi mais poderoso? Não foi apenas a mudança na vida dele. Foi o impacto que essa mudança causou na vida dos outros. Porque os grandes não vivem apenas para vencer. Eles vivem para inspirar. Eles vivem para deixar um rastro. E foi isso que Marcos entendeu. O verdadeiro segredo dos grandes não é só conquistar, é transformar. No início, as pessoas riram dele. Chamaram de sonhador. Disseram que ele estava perdendo tempo. Mas, anos depois, aquelas mesmas pessoas vinham até ele, pediam conselhos, queriam aprender. Porque quando alguém tem coragem de pensar diferente, abre uma estrada que outros começam a seguir. Marcos percebeu que a vida dele não era só dele. Cada decisão de não desistir estava inspirando alguém que ele nem imaginava. O colega de trabalho que observava em silêncio. O amigo de infância que ria, mas no fundo admirava.
Até desconhecidos, que ouviam suas palavras e encontravam forças para continuar. É isso que os grandes fazem. Eles se tornam referência. Eles se tornam luz no meio da escuridão. O legado de Marcos não foi o dinheiro que conquistou, nem os prêmios que recebeu. O legado dele foi provar que é possível mudar a vida mudando a mente. Foi provar que, quando você ousa pensar diferente, não apenas sobe de nível, mas puxa outros com você. Ele começou a dar palestras, a compartilhar sua jornada, e sempre repetia a mesma frase: eu não sou especial. Eu só decidi pensar diferente. E se eu conseguir, você também pode. E as pessoas acreditavam. Porque não viam nele um herói inalcançável, viam alguém que veio de onde elas estavam, alguém que sentiu a mesma dor, que enfrentou os mesmos medos, mas que decidiu agir de forma diferente. O mais incrível foi perceber que o legado não é construído em grandes momentos, mas em pequenas escolhas diárias. Cada vez que Marcos acordava cedo, cada vez que dizia não à distração, cada vez que transformava a dor em combustível, ele estava construindo um legado, mesmo sem perceber. Os grandes não pensam só no agora, eles pensam no depois. Eles não pensam só em si mesmos, pensam em quem vai vir depois deles. Eles entendem que a verdadeira vitória não é apenas conquistar, é multiplicar. Marcos sabia que um dia ele não estaria mais aqui, mas queria garantir que sua vida tivesse valido a pena. Queria garantir que outras pessoas pudessem olhar para trás e dizer: se ele conseguiu, eu também consigo. Esse é o verdadeiro segredo dos grandes. Eles não vivem para aplausos, vivem para deixar marcas. Eles não vivem para provar que são melhores, vivem para provar que é possível. Eles não vivem para acumular, vivem para entregar. E agora, a pergunta que fica para você é simples, mas poderosa. Vai continuar pensando como a multidão e viver como todo mundo? Ou vai ter coragem de pensar diferente e construir um legado que inspire gerações? Porque, no fim, a vida é curta. O dinheiro passa. Os títulos desaparecem. Mas o impacto que você causa no coração das pessoas, esse permanece para sempre. Essa é a conclusão. Os grandes não apenas vencem, eles transformam. O mundo não precisa de mais gente comum. O mundo precisa de você, pensando diferente.